Olá a todos, eu sou a Helena. Hoje, quero levar-vos numa viagem por uma daquelas memórias que ficam guardadas no fundo da mente, como um livro antigo que nunca conseguimos terminar de ler. Sabem, Olá, há histórias que bem-vindos ao nos nosso contam que parecem podcast. saídas de um Fiquem filme de comigo suspense, enquanto mas que exploramos este aconteceram tema. mesmo ali, na porta ao lado. Olá, bem-vindos ao Literalmente. nosso podcast. Imaginem um bairro Fiquem simples, comigo aquele enquanto tipo de lugar exploramos onde o este cheiro do tema. café acabado de fazer atravessa a Olá, rua logo de bem-vindos ao manhã nosso e onde podcast. todos sabem quem é Fiquem quem. comigo Eu enquanto cresci num lugar exploramos assim, este tema. onde a maior novidade da semana Olá, era, sei lá, bem-vindos ao alguém nosso ter pintado o podcast. portão de uma Fiquem cor comigo diferente. enquanto Percebem o exploramos clima, este tema. certo? Era o tipo de vizinhança Olá, onde as bem-vindos ao fofocas nosso voavam mais podcast. rápido do que qualquer Fiquem notícia na comigo enquanto internet. exploramos Mas, este num certo tema. ano, quando eu tinha 15 anos, Olá, algo mudou. bem-vindos ao nosso E não foi uma podcast. mudança pequena. Fiquem comigo Foi o início enquanto de um exploramos mistério que este até tema. hoje me faz questionar o que Olá, realmente bem-vindos ao sabemos sobre nosso as pessoas podcast. que vivem ao Fiquem nosso comigo lado. enquanto Tudo exploramos começou este com uma tema. casa vazia. A casa logo Olá, ao lado da bem-vindos minha. ao nosso Os antigos podcast. moradores tinham Fiquem saído, comigo e durante enquanto umas semanas, exploramos o este imóvel tema. ficou lá, em silêncio. Até Olá, que numa manhã bem-vindos ao nosso particularmente fria, podcast. ouvi alguém a Fiquem chamar no comigo portão. enquanto Eu estava na exploramos este sala, tema. provavelmente a pensar em coisas de Olá, adolescente, sabem? bem-vindos ao nosso Quando abri a podcast. porta, dei de Fiquem caras com um comigo homem que enquanto parecia ter exploramos caído este de outro tema. planeta. Bem, não Olá, literalmente, mas ele bem-vindos não ao nosso pertencia àquele bairro. podcast. Ele Fiquem era comigo alto, enquanto extremamente exploramos elegante. este tema. Usava um fato impecável, Olá, sapatos bem-vindos ao brilhantes. nosso podcast. Tipo, quem é que Fiquem aparece num comigo bairro enquanto operário vestido exploramos assim este às 9 tema. da manhã? Ele Olá, perguntou-me algumas bem-vindos ao coisas nosso sobre a casa podcast. vizinha. Fiquem Coisas comigo básicas, enquanto se o exploramos senhorio este costumava tema. aparecer, como era a Olá, vizinhança. Mas bem-vindos o ao tom nosso dele era podcast. diferente. Fiquem comigo Era enquanto educado, exploramos sim, este mas tema. havia uma distância fria. Ele Olá, agradeceu, bem-vindos ao nosso deu um sorriso podcast. que não chegava Fiquem aos olhos comigo e foi-se enquanto embora num exploramos carro que este custava tema. mais que todas as casas da rua. Olá, bem-vindos ao 3 dias nosso depois, podcast. a casa foi Fiquem ocupada. comigo E enquanto aqui é que as exploramos coisas este começam tema. a ficar realmente estranhas. Olá, bem-vindos ao Preparem-se, nosso porque podcast. isto desafia Fiquem qualquer comigo lógica. enquanto Não se exploramos mudou para este lá uma tema. família com crianças barulhentas, Olá, nem um bem-vindos ao casal de nosso podcast. recém-casados, Fiquem nem sequer um comigo grupo de enquanto estudantes exploramos este universitários a tema. fazer festas. Olá, Mudaram-se 9 bem-vindos ao homens. nosso podcast. Sim, leram bem. Fiquem comigo 9 homens enquanto adultos, exploramos todos este jovens, tema. todos parecendo ter Olá, exatamente a mesma bem-vindos faixa ao nosso etária, podcast. entre os 25 Fiquem e os comigo 30 anos. enquanto E o exploramos detalhe este que deixou tema. a rua inteira em choque. Olá, Todos eles bem-vindos estavam ao nosso sempre podcast. impecavelmente bem Fiquem vestidos. comigo enquanto Camisas passadas exploramos a este ferro, tema. calças de vinco, todos Olá, os dias. bem-vindos ao A nosso minha mãe, a podcast. Dona Maria e Fiquem todas as comigo vizinhas enquanto começaram logo exploramos as este teorias. tema. Seriam modelos? Olá, Seriam de uma bem-vindos seita? ao nosso Seriam podcast. agentes secretos Fiquem em missão? comigo enquanto exploramos Honestamente, na este altura, tema. eu e os meus primos só Olá, achávamos bem-vindos ao bizarro. nosso Mas o que podcast. mais nos intrigava Fiquem não comigo era a enquanto aparência deles, exploramos este era o tema. som. Ou melhor, a falta dele. Olá, Pensem bem, bem-vindos ao nosso 9 podcast. homens a viver na Fiquem mesma comigo casa. enquanto Vocês exploramos esperariam este conversas tema. altas, música, o Olá, som de pratos na bem-vindos ao cozinha, nosso o barulho da podcast. televisão, Fiquem certo? comigo Mas não. enquanto O exploramos silêncio que este vinha tema. daquela casa era Olá, absoluto. bem-vindos ao Era um nosso silêncio podcast. pesado, Fiquem quase comigo artificial. enquanto Parecia exploramos que a este casa tema. estava sempre vazia, mesmo Olá, sabendo que estavam lá bem-vindos ao dentro. nosso Eles podcast. saíam muito Fiquem cedo, comigo sempre em enquanto grupos exploramos pequenos, este de 2 tema. ou 3. Voltavam tarde, Olá, da mesma bem-vindos forma. ao nosso podcast. Nunca falavam com ninguém Fiquem na rua. comigo enquanto Apenas exploramos acenavam. este tema. Passaram-se meses. A Olá, curiosidade bem-vindos ao inicial do nosso bairro podcast. transformou-se numa Fiquem espécie de comigo enquanto desconfiança exploramos silenciosa. este tema. Ninguém mais falava deles, Olá, mas todos bem-vindos ao observavam. nosso podcast. Eu, com os meus 15 Fiquem anos e comigo muita enquanto imaginação, exploramos este passava tema. horas na varanda a tentar decifrar Olá, o que se bem-vindos passava ao nosso ali. podcast. E foi então que notei Fiquem o padrão comigo dos carros. enquanto exploramos Cerca de uma este vez tema. por semana, um carro preto de Olá, vidros fumados bem-vindos ao nosso estacionava podcast. à frente da casa. Fiquem comigo 2 homens enquanto saíam, exploramos este entravam tema. e ficavam exatamente 20 minutos. Olá, Nem bem-vindos mais, ao nosso nem podcast. menos. 20 Fiquem minutos. comigo Depois enquanto saíam, exploramos entravam este no tema. carro e desapareciam. Eram Olá, sempre carros bem-vindos ao diferentes, nosso mas o podcast. ritual era o mesmo. Fiquem comigo Aquilo enquanto começou a exploramos dar-me este tema. arrepios. O que é que se faz em 20 Olá, minutos bem-vindos todas ao as nosso semanas podcast. com uma precisão Fiquem comigo cirúrgica? enquanto Entrega de exploramos dinheiro? este tema. Briefings? Eu não sabia. Olá, Mas a história dá uma bem-vindos ao nosso reviravolta quando um podcast. deles, a quem Fiquem vamos chamar de comigo Lucas, enquanto exploramos começou a quebrar este o gelo tema. com a minha família. Ele era o Olá, mais bem-vindos simpático ao nosso deles. podcast. A minha mãe, com Fiquem aquele comigo coração de mãe enquanto que quer exploramos alimentar este o mundo, tema. ofereceu-lhe um pedaço de bolo Olá, por cima do bem-vindos muro ao um nosso dia. podcast. E ele aceitou. Fiquem Sorriu, comigo sabem? enquanto A exploramos partir este daí, o tema. Lucas começou a aparecer nos nossos Olá, churrascos de bem-vindos ao domingo. nosso podcast. Ele sentava-se num canto, Fiquem comia comigo discretamente enquanto e exploramos ouvia as este nossas tema. conversas de família. Ele Olá, parecia bem-vindos ao aliviado nosso por estar ali, podcast. como se Fiquem o barulho comigo das nossas enquanto exploramos risadas e a este confusão tema. dos meus primos fossem
um Olá, remédio para o bem-vindos que ao quer que nosso acontecesse podcast. naquela casa. Fiquem comigo Mas ele nunca enquanto falava sobre o exploramos este trabalho tema. dele. Nunca falava sobre os Olá, outros 8 bem-vindos ao homens. nosso Se alguém podcast. perguntava, Fiquem ele comigo mudava de enquanto assunto com exploramos uma este tema. habilidade impressionante.
Até que Olá, chegou aquela bem-vindos ao noite. nosso Uma podcast. noite quente de verão. Fiquem comigo Eu enquanto estava na exploramos varanda, este no tema. escuro, apenas a sentir a brisa. Olá, bem-vindos Quando ao ouvi nosso vozes podcast. baixas vindas do Fiquem jardim, comigo era o enquanto Lucas. exploramos Ele este estava a tema. falar com a minha mãe perto do muro, Olá, mas a voz bem-vindos ao dele nosso não era a podcast. mesma de sempre. Fiquem Estava comigo trêmula, enquanto exploramos carregada de uma este tema. ansiedade que eu nunca tinha ouvido. Olá, Eu não devia estar bem-vindos a ao ouvir, nosso eu sei, podcast. mas congelei. Fiquem comigo Ele disse algo enquanto como: exploramos este "Eu só tema. quero voltar para casa." Já faz mais Olá, de um ano e eu bem-vindos ao sinto que nosso me esqueci podcast. de quem sou. Fiquem A minha mãe comigo perguntou enquanto por que é que ele não exploramos ia este simplesmente embora. E a resposta Olá, dele fez o meu bem-vindos ao sangue nosso gelar. podcast. Eu não Fiquem consigo sair comigo sozinho, enquanto eles exploramos controlam este tudo. tema. Eles quem? Os outros Olá, homens. A bem-vindos ao nosso organização para a qual podcast. trabalhavam. Fiquem O comigo homem enquanto elegante do exploramos fato este tema. impecável. O Lucas parecia um Olá, prisioneiro de bem-vindos luxo. ao nosso Naquele podcast. momento, eu Fiquem percebi que o que comigo víamos enquanto por fora, exploramos a este tema. elegância, a ordem, o silêncio, Olá, era bem-vindos ao apenas nosso uma fachada podcast. para algo muito Fiquem mais comigo sombrio e enquanto opressor. exploramos este Depois tema. dessa noite, passei a olhar para Olá, aquela casa com bem-vindos ao medo. nosso Cada podcast. vez que via um Fiquem dos homens a comigo sair, enquanto exploramos perguntava-me este se eles tema. também se sentiam assim. Olá, Seriam todos bem-vindos ao vítimas? nosso Ou podcast. seriam alguns deles Fiquem os comigo carcereiros? enquanto A exploramos rotina este continuou, tema. mas o ar no bairro parecia Olá, mais pesado, bem-vindos ao pelo nosso menos para mim. podcast. E então, Fiquem tão comigo subitamente como enquanto apareceram, exploramos este eles tema. desapareceram. Foi numa terça-feira de Olá, manhã. bem-vindos ao nosso Acordei e podcast. senti que algo estava Fiquem diferente. comigo enquanto Sabem quando o exploramos este silêncio muda tema. de tom? O silêncio da casa ao Olá, lado já não era o bem-vindos ao silêncio nosso de pessoas a podcast. tentarem ser Fiquem discretas. comigo enquanto Era o silêncio exploramos do este vazio. tema. Fui até a janela. O carro Olá, preto não estava bem-vindos lá. ao nosso As podcast. luzes que costumavam Fiquem ser comigo apagadas enquanto rigorosamente exploramos às 11 este da noite tema. não tinham sido acesas. Olá, O dia bem-vindos passou. ao nosso E o seguinte podcast. também. No terceiro Fiquem dia, comigo o enquanto senhorio apareceu exploramos com este uma tema. expressão de confusão total. Olá, Ele tinha bem-vindos ao recebido nosso as chaves podcast. pelo correio. Fiquem Quando ele abriu comigo a porta enquanto e permitiu exploramos que alguns este tema. vizinhos curiosos, incluindo a Olá, minha mãe, bem-vindos ao nosso entrassem, o que podcast. encontraram foi Fiquem comigo perturbador enquanto à sua exploramos maneira. este tema. A casa estava limpa, demasiado Olá, limpa. bem-vindos ao Não nosso havia podcast. um único grão de pó. Fiquem comigo Mas também enquanto não havia exploramos nada. este Nem um tema. móvel, nem uma peça de roupa Olá, esquecida. bem-vindos ao Nem nosso sequer um podcast. papel no lixo ou Fiquem uma marca comigo na parede. enquanto exploramos Era como se este aquelas tema. 9 pessoas nunca tivessem Olá, existido. bem-vindos Como ao se a nosso casa podcast. tivesse sido higienizada Fiquem de comigo memórias. enquanto A polícia foi exploramos chamada? este tema. Bem, num bairro como o nosso, Olá, a polícia bem-vindos ao raramente se nosso envolvia podcast. se não houvesse um Fiquem crime comigo óbvio. enquanto E o aluguel exploramos tinha este sido tema. pago adiantado. O mistério Olá, ficou bem-vindos ao pairando nosso sobre a rua podcast. durante anos. Fiquem As comigo pessoas enquanto criaram lendas exploramos este urbanas. tema. Alguns diziam que eram espiões Olá, russos, bem-vindos ao outros nosso que era um programa podcast. de proteção Fiquem de comigo testemunhas. enquanto Eu exploramos cresci, este mudei-me tema. de cidade, comecei a minha vida. Olá, Mas aquela bem-vindos ao frase do nosso Lucas, podcast. eles controlam Fiquem tudo, comigo nunca enquanto saiu da minha exploramos cabeça. este tema. O que seria tudo? Passaram-se Olá, quase 10 bem-vindos ao anos. nosso Eu podcast. estava numa viagem Fiquem de trabalho comigo numa enquanto cidade a exploramos centenas de este quilômetros tema. de distância do meu antigo bairro. Olá, bem-vindos Entrei ao numa nosso cafeteria podcast. pequena. Fiquem Estava a chover comigo lá fora enquanto e o lugar exploramos estava este quase tema. vazio. Pedi o meu café Olá, e sentei-me perto bem-vindos da ao nosso janela. podcast. E foi aí que o vi. Fiquem comigo Do outro enquanto lado do balcão, exploramos este era tema. ele. Mais velho, claro. Olá, O cabelo bem-vindos estava ao mais nosso curto podcast. e ele já não usava Fiquem aquelas comigo camisas enquanto impecáveis. exploramos este Estava com um tema. casaco de lã simples a ler um Olá, livro. bem-vindos O ao meu nosso coração podcast. disparou. Era o Fiquem Lucas. comigo enquanto Tive a certeza exploramos este absoluta no tema. momento em que ele levantou os olhos e Olá, olhou na minha bem-vindos ao direção. nosso podcast. Ele reconheceu-me. Fiquem Houve um comigo segundo enquanto de pânico exploramos nos olhos este dele, tema. seguido por algo que parecia Olá, bem-vindos ao reconhecimento. nosso podcast. Eu ia Fiquem levantar-me comigo e ia enquanto perguntar o que exploramos tinha este acontecido. tema. Mas ele fez um gesto quase Olá, imperceptível bem-vindos com ao a nosso cabeça. podcast. Não. Fiquem comigo enquanto Ele sorriu, exploramos um este sorriso tema. triste, mas genuíno, fechou Olá, o livro e saiu da bem-vindos ao cafeteria. nosso podcast. Eu não o segui. Fiquem comigo Respeitei enquanto aquele silêncio. exploramos este Mas ao tema. vê-lo caminhar pela rua, reparei numa Olá, coisa. Ele bem-vindos já ao não nosso parecia estar a podcast. ser vigiado por Fiquem ninguém. comigo Pela enquanto primeira vez, exploramos o este Lucas tema. parecia um homem livre. E Olá, honestamente, bem-vindos ao isso nosso foi o podcast. suficiente para mim. Fiquem comigo Algumas perguntas enquanto não precisam de exploramos este resposta tema. se o final for de paz. Olá, Mas pensem bem-vindos comigo. ao nosso O podcast. que é que leva 9 Fiquem homens a comigo viverem num enquanto isolamento exploramos tão este absoluto? tema. Seria uma experiência social, Olá, um bem-vindos culto ao nosso corporativo, podcast. ou talvez Fiquem algo que nem comigo conseguimos enquanto conceber? exploramos este O tema. mundo está cheio destes pequenos enclaves Olá, de mistério, bem-vindos ao nosso escondidos à podcast. vista de todos, Fiquem em comigo casas enquanto banais. exploramos este A Helena tema. aqui sempre foi fascinada por estas Olá, lacunas na bem-vindos ao realidade. nosso podcast. Aqueles momentos em Fiquem que a vida comigo normal se enquanto cruza com exploramos algo este inexplicável. Talvez o mais Olá, assustador não bem-vindos seja o ao que nosso aconteceu naquela podcast. casa, Fiquem mas sim o comigo facto de que enquanto poderia exploramos estar a este acontecer tema. agora, na casa ao vosso lado. Olá, Quem são
são os bem-vindos ao vossos nosso vizinhos? podcast. Vocês realmente Fiquem os comigo conhecem? Ou enquanto apenas exploramos conhecem a este versão tema. deles que eles permitem que o mundo veja? Olá, bem-vindos Fico ao a nosso pensar no homem podcast. elegante que Fiquem alugou a comigo casa. enquanto Ele nunca exploramos mais foi este visto. tema. Ele era o mestre de marionetas? Olá, Ou bem-vindos ao apenas nosso outro empregado podcast. de uma engrenagem Fiquem maior? comigo enquanto Esta história exploramos este ensinou-me que tema. o silêncio pode ser muito mais Olá, barulhento do que bem-vindos qualquer ao nosso grito. podcast. O silêncio daqueles Fiquem 9 comigo homens enquanto gritava exploramos segredos este que tema. nunca saberemos.
E vocês? Olá, Já bem-vindos viveram ao algo nosso assim? podcast. Aquela Fiquem sensação de que algo comigo está enquanto profundamente exploramos este errado, tema. mas não conseguem apontar o dedo ao Olá, que bem-vindos exatamente. ao nosso Às podcast. vezes, a Fiquem curiosidade é uma comigo faca de enquanto dois gumes. exploramos este tema. Queremos saber a verdade, mas será que Olá, estamos bem-vindos ao preparados nosso para o que ela podcast. nos pode Fiquem revelar? comigo O Lucas enquanto teve exploramos sorte. este Ele tema. conseguiu sair. Mas e os Olá, outros 8? bem-vindos ao nosso Estarão eles podcast. ainda noutra Fiquem casa, comigo noutro enquanto bairro, vivendo exploramos em este silêncio tema. absoluto? A ideia de 9 Olá, pessoas a bem-vindos ao partilharem um nosso teto sem podcast. nunca deixarem Fiquem um rastro comigo de enquanto humanidade é, exploramos para este mim, a tema. definição de um fantasma moderno. Olá, Bom, bem-vindos ao nosso deixo-vos com esta podcast. reflexão. Fiquem Olhem comigo bem para as enquanto janelas da exploramos rua este hoje à tema. noite. Vejam as luzes a Olá, apagar-se e bem-vindos pensem ao no que nosso fica quando o som podcast. desaparece. Fiquem comigo Eu sou a enquanto Helena exploramos e foi um este prazer tema. partilhar este mistério convosco. Olá, Se bem-vindos tiverem ao as nosso vossas próprias podcast. teorias, Fiquem eu adoraria comigo ouvi-las. enquanto exploramos Até a este próxima tema. história. Afinal, o mundo é um Olá, lugar muito mais bem-vindos ao estranho nosso do que nos podcast. deixam acreditar. Fiquem comigo E a verdade? enquanto exploramos Bem, este a verdade tema. pode estar apenas a um muro de Olá, distância. bem-vindos ao Vamos nosso pensar um podcast. pouco mais sobre esse Fiquem contexto do comigo bairro. enquanto exploramos Sabem, este naqueles tema. bairros antigos, as casas são Olá, quase coladas bem-vindos ao umas às nosso outras. podcast. As paredes são Fiquem finas. comigo Eu enquanto conseguia ouvir exploramos o rádio este da tema. vizinha do outro lado a tocar fado Olá, todas as tardes. bem-vindos ao nosso Conseguia podcast. ouvir os gritos das Fiquem crianças comigo a brincar enquanto na rua de exploramos trás. este tema. Por isso, o silêncio Olá, daquela casa bem-vindos ao específica nosso era como podcast. uma mancha Fiquem negra numa comigo tela enquanto colorida. exploramos Era este tema. antinatural. Percebem o que quero dizer? Olá, Quando o bem-vindos ao Lucas nosso vinha aos nossos podcast. churrascos, Fiquem ele comigo trazia uma enquanto aura exploramos de este tema. cansaço extremo. Não Olá, era cansaço bem-vindos ao físico nosso de quem podcast. trabalhou nas obras. Fiquem comigo Era um cansaço enquanto mental, exploramos como este se ele tema. estivesse constantemente a desempenhar um Olá, papel que não bem-vindos era ao o nosso dele. podcast. Como se cada Fiquem palavra fosse comigo calculada. enquanto exploramos Lembro-me de uma este vez em tema. que um dos meus primos deixou cair um Olá, prato. bem-vindos ao O barulho nosso foi podcast. súbito e alto. Fiquem Todos comigo rimos, mas o enquanto Lucas, exploramos este ele tema. saltou da cadeira. Ele ficou Olá, pálido a olhar bem-vindos para ao todos nosso os lados, podcast. como se estivesse Fiquem à espera de um comigo enquanto ataque. exploramos Levou este minutos tema. até ele conseguir acalmar a respiração. Olá, A minha bem-vindos mãe ao nosso perguntou se ele estava podcast. bem. Ele Fiquem apenas comigo disse: enquanto exploramos Desculpem, este em minha tema. casa nunca há barulho. Olá, Esqueci-me de como bem-vindos é a ao vida nosso real. podcast. A vida Fiquem real. comigo Imaginem enquanto considerar um exploramos prato este a tema. partir-se como vida real, em Olá, contraste com o bem-vindos ao vácuo nosso onde ele podcast. vivia. É de Fiquem loucos, não é? comigo E enquanto as visitas? exploramos este Aqueles tema. homens que vinham nos carros pretos. Olá, Eles nunca bem-vindos ao sorriam, nosso nunca podcast. olhavam para as outras Fiquem casas. comigo Iam enquanto diretos ao exploramos este objetivo. tema. Uma vez, vi um deles a Olá, carregar uma pasta bem-vindos ao nosso metálica. podcast. Sabem aquelas Fiquem pastas de comigo filmes de enquanto espiões? exploramos Pois, este exatamente tema. assim. O que haveria lá dentro? Olá, bem-vindos Dados, ao nosso dinheiro, podcast. amostras de algo? Fiquem O comigo meu eu de 15 enquanto anos exploramos imaginava este vírus tema. mortais ou segredos de Estado. Olá, Hoje acho que bem-vindos talvez ao nosso fosse algo mais podcast. mundano, mas Fiquem igualmente comigo cruel. enquanto Talvez exploramos fosse este apenas tema. o controle. O controle sobre Olá, aquelas bem-vindos 9 ao nosso vidas. podcast. Monitorização Fiquem comigo constante para enquanto garantir que exploramos ninguém este saia da tema. linha, que ninguém falava. A Olá, forma como eles bem-vindos ao nosso desapareceram. podcast. Fiquem Pensem na comigo logística enquanto disso. exploramos este Retirar tema. móveis e pertences de 9 Olá, pessoas bem-vindos sem que ao ninguém nosso ouça um podcast. caminhão de mudanças. Fiquem comigo Isso requer enquanto uma exploramos organização este militar. tema. Ou talvez eles nunca tivessem Olá, tido móveis. bem-vindos ao nosso Talvez podcast. dormissem em colchões Fiquem no chão comigo que levavam enquanto em malas de exploramos viagem. este tema. Tudo naquela operação gritava Olá, bem-vindos efemeridade. ao nosso podcast. Estavam ali, mas Fiquem estavam prontos comigo para não enquanto estar a qualquer exploramos segundo. este tema. Eram sombras de passagem. Olá, Quando entrei na bem-vindos casa ao com a nosso minha mãe, podcast. depois de eles Fiquem terem ido comigo embora, lembro-me enquanto do cheiro. exploramos este Não cheirava tema. a nada. Nem a comida, Olá, nem a perfume, bem-vindos ao nem a nosso lixívia. podcast. Era um Fiquem cheiro a ar comigo enquanto estagnado, exploramos como se a este vida tema. tivesse sido sugada daquelas paredes. Olá, Foi a bem-vindos ao sensação nosso mais podcast. estranha que já tive na Fiquem minha comigo vida. enquanto Muitas exploramos vezes este à noite, tema. ainda dou por mim a pensar Olá, no Lucas. bem-vindos ao Ele nosso parecia podcast. ser o único que ainda Fiquem tinha uma comigo centelha enquanto de exploramos humanidade a este tentar tema. lutar. Os outros 8, Olá, nunca bem-vindos lhes ao vi nosso os rostos podcast. claramente. Fiquem comigo Eram apenas enquanto vultos exploramos elegantes que este entravam tema. e saíam. Peças de uma Olá, máquina. bem-vindos E ao aquele nosso encontro anos podcast. depois. Fiquem Foi comigo como se o enquanto universo me exploramos estivesse a este dar um tema. fecho. Um pequeno sinal de Olá, que, apesar de bem-vindos ao tudo, a nosso liberdade é podcast. possível. Fiquem Ele não comigo precisou de me enquanto contar a exploramos história este toda. tema. O olhar dele disse tudo. Olá, Ele tinha bem-vindos ao nosso escapado. podcast. Ele tinha sobrevivido Fiquem ao comigo silêncio. enquanto Agora, exploramos deixem-me este tema. fazer-vos uma pergunta. Se vocês Olá, estivessem no meu bem-vindos lugar, ao nosso teriam podcast. tentado ajudar o Lucas Fiquem naquela comigo noite no muro? enquanto exploramos Eu sinto uma este tema. pontada de culpa por não ter feito nada. Olá, Mas o que pode uma bem-vindos ao rapariga nosso de 15 anos podcast. fazer Fiquem contra uma comigo organização enquanto que controla exploramos este tudo? tema. Às vezes, a melhor ajuda que Olá, podemos dar é bem-vindos ao apenas ser nosso um porto podcast. seguro, Fiquem mesmo que por comigo breves enquanto instantes.
exploramos este O tema. churrasco da minha mãe foi o porto dele. Olá, E isso bem-vindos ao faz-me nosso pensar sobre a podcast. importância da Fiquem comunidade, comigo enquanto de estarmos exploramos este atentos tema. uns aos outros, mesmo quando o Olá, mistério é bem-vindos ao demasiado nosso grande para nós. podcast. Fiquem Obrigada por me comigo ouvirem. enquanto Esta exploramos história este é um tema. pedaço de mim que agora também pertence a Olá, vocês. bem-vindos ao nosso Usem-na para podcast. olhar o mundo Fiquem com mais comigo atenção. enquanto exploramos Porque este tema. acreditem, há muito mais a acontecer Olá, nos bem-vindos bastidores ao da nosso realidade podcast. do que alguma Fiquem vez comigo poderemos enquanto imaginar. exploramos Fiquem bem este e até tema. breve.
Espero que tenham gostado Olá, desta narrativa. bem-vindos ao nosso Helena podcast. aqui, a Fiquem despedir-me por comigo agora. enquanto Mantenham os exploramos olhos este abertos tema. e os ouvidos atentos ao Olá, silêncio. bem-vindos Vou ao nosso continuar a podcast. explorar estas Fiquem histórias. comigo enquanto Estes contos da exploramos Luna este que nos tema. chegam de formas tão inesperadas. Olá, Há bem-vindos sempre ao algo nosso novo para podcast. descobrir. Fiquem Seja um comigo vizinho enquanto estranho, exploramos um este objeto tema. perdido ou uma Olá, coincidência bem-vindos impossível. ao nosso A podcast. magia ou o Fiquem comigo mistério enquanto está nos exploramos este detalhes. tema. Até a próxima. Olá, E mais uma bem-vindos ao coisa. nosso Se virem podcast. 9 homens Fiquem bem comigo vestidos enquanto a exploramos mudarem-se este para a tema. vossa rua. Bem, Olá, talvez seja melhor bem-vindos ao nosso começarem a fazer um podcast. bolo. Fiquem Nunca se comigo sabe quem enquanto pode estar a exploramos precisar este de um tema. lembrete do que é ser humano. Um Olá, abraço a bem-vindos ao todos e nosso bons mistérios podcast. para vocês. Fiquem comigo E assim enquanto terminamos exploramos mais um este episódio. tema. Sinto que esta história me tirou Olá, um peso de bem-vindos ao cima. nosso Contar podcast. ajuda a Fiquem processar o comigo inexplicável, enquanto não exploramos acham? este O tema. Lucas, onde quer que esteja agora, Olá, espero que esteja a bem-vindos ao ler nosso muitos livros podcast. e a ouvir muita Fiquem música comigo alta. enquanto Ele merece exploramos todo o este barulho do tema. mundo. E para vocês, que o Olá, vosso silêncio bem-vindos ao seja nosso sempre de paz podcast. e nunca de Fiquem medo. comigo Fiquem enquanto com os exploramos vossos e este valorizem tema. cada conversa ruidosa à Olá, mesa. bem-vindos Adeus, ao amigos. nosso podcast. Até a próxima Fiquem jornada comigo pelas enquanto sombras e exploramos luzes da este vida tema. cotidiana. Eu sou a Helena, Olá, e este foi bem-vindos o ao nosso nosso conto de hoje. podcast. Sinto Fiquem que comigo ainda há tanto enquanto para dizer exploramos sobre a este tema. atmosfera daquele tempo. Sabem, Olá, os anos bem-vindos 90 ao nosso ou o início dos podcast. 2000 Fiquem tinham uma comigo mística enquanto diferente. exploramos Não havia este câmeras tema. em cada esquina. Não podíamos Olá, simplesmente bem-vindos ao nosso pesquisar o nome de podcast. alguém no Google Fiquem e comigo descobrir a enquanto vida exploramos toda. este Havia tema. espaço para o anonimato. Olá, E esse bem-vindos ao anonimato nosso podia ser podcast. libertador, mas Fiquem também comigo podia ser uma enquanto ferramenta exploramos para este esconder tema. coisas terríveis. Aqueles Olá, 9 homens bem-vindos ao usaram nosso o anonimato podcast. como um Fiquem escudo, comigo e o enquanto bairro, na sua exploramos este simplicidade, tema. foi o cenário perfeito para Olá, esse jogo de bem-vindos ao sombras. nosso Lembro-me de podcast. ver o Lucas a Fiquem olhar para as comigo estrelas enquanto no jardim exploramos uma este vez. tema. Ele parecia estar a tentar Olá, encontrar o caminho de bem-vindos ao volta nosso para algum podcast. lugar. Fiquem Talvez todos comigo nós enquanto estejamos, de exploramos certa este forma, tema. a tentar voltar para algum lugar Olá, onde nos sintamos bem-vindos ao seguros e nosso vistos. podcast. Ele apenas Fiquem tinha mais comigo enquanto obstáculos. exploramos Fico a este tema. pensar se os outros 8 homens ainda Olá, estão juntos. bem-vindos ao Será nosso que eram uma podcast. unidade? Fiquem Uma família comigo forçada? enquanto Ou exploramos apenas este peças tema. descartáveis? A frieza Olá, daquela bem-vindos casa ao nosso vazia podcast. sugere que eram Fiquem comigo descartáveis. enquanto E exploramos isso é o este que mais me tema. dói. A ideia de vidas Olá, humanas tratadas bem-vindos como ao nosso equipamento de podcast. escritório. Fiquem Mas comigo pronto, não quero enquanto deixar-vos exploramos tristes. este A tema. vitória do Lucas na cafeteria é o Olá, que importa. bem-vindos ao Ele nosso quebrou o podcast. ciclo. Ele Fiquem tornou-se comigo visível de novo. enquanto E com exploramos essa este nota de tema. esperança, encerro Olá, finalmente. bem-vindos ao Obrigada nosso por estarem podcast. desse lado, a Fiquem ouvir as comigo minhas enquanto divagações sobre exploramos o este passado. tema. O passado nunca morre, pois Olá, não? bem-vindos Ele ao apenas nosso fica à espera podcast. que alguém Fiquem o conte. comigo E eu enquanto estarei aqui para exploramos isso. este tema. Sempre. Tchau. Olá, Honestamente, às vezes bem-vindos ao pergunto-me nosso se eu não imaginei podcast. metade Fiquem disto. comigo Mas depois enquanto lembro-me do exploramos rosto este da minha tema. mãe quando a casa ficou vazia. Olá, Ela não é de bem-vindos ao imaginar nosso coisas. podcast. Ela sentiu a Fiquem mesma comigo frieza. enquanto O mesmo exploramos este alívio quando tema. eles se foram, mas também a mesma Olá, preocupação bem-vindos ao pelo nosso Lucas. podcast. É curioso Fiquem como uma comigo pessoa enquanto que mal exploramos conhecemos este tema. pode deixar uma marca tão profunda na Olá, nossa memória bem-vindos ao afetiva. nosso podcast. O Lucas foi um Fiquem desses comigo casos. enquanto Talvez exploramos porque ele este tema. representasse a vulnerabilidade no meio Olá, daquela bem-vindos perfeição ao nosso artificial. podcast. Ele era a falha Fiquem no sistema. comigo E as enquanto falhas exploramos são este humanas. tema. Bem, agora vou mesmo. Olá, O café bem-vindos já ao nosso arrefeceu e as podcast. sombras lá Fiquem fora estão comigo a ficar mais enquanto longas. exploramos este Está tema. na hora de voltar para o presente. Mas Olá, prometo voltar em bem-vindos ao breve com nosso mais podcast. mistérios, mais Fiquem histórias e comigo mais enquanto reflexões. exploramos este Estejam tema. atentos ao feed. Helena, Olá, out!